Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 12. Esse capítulo vai falar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o versículo 12 diz assim: E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. Somente a última parte agora, ele e suas filhas. A igreja pode repetir comigo? 1, 2, 3. Ele e suas filhas. Amém? Pode se assentar, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Essa mensagem é uma mensagem muito conhecida. Essa passagem do capítulo 3 do livro de Neemias. Neemias é levantado por Deus num tempo muito difícil de Jerusalém, num tempo muito difícil de Israel. Israel havia sido totalmente destruída por conta dos seus pecados, o juízo de Deus. Deus mandou que eles fossem levados em cativeiro para a Babilônia, e durante 70 anos eles ficaram ali, cativos. Mas num momento, Deus levanta Neemias, que é copeiro do rei, e quando ele recebe as notícias a respeito de Jerusalém, diz a palavra do Senhor que ele se entristece muito, a ponto de que quando ele vai servir o rei nota a sua tristeza. E ali Deus dá uma oportunidade a Neemias para dizer ao rei o que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém. E Deus dá graça, fazendo com que o rei Artaxerxes envie Neemias, juntamente com parte do povo, para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus usou Neemias num tempo difícil. E Deus quer usar a mim e quer usar a você também nesse tempo. Aleluia. Esdras, ele foi levantado por Deus para reconstruir o templo. Mas Neemias, ele foi levantado por Deus para reconstruir os muros e as portas. Dois símbolos muito importantes que Deus falava ao meu coração nessa tarde, sobre o muro e sobre a porta. O muro, ele simboliza proteção, segurança, limite. Imagine uma casa sem proteção. Imagine a sua casa sem segurança, sem limites. Qualquer um pode entrar e sair a hora que quer. Assim estava Jerusalém. O templo já estava erguido, porém sem muros a cidade. Então Deus levanta Neemias para restaurar a proteção da cidade de Jerusalém. E aqui a gente já começa a aprender um pouquinho com Deus. A sua cidade de Jerusalém, a sua casa, a sua vida espiritual, esta obra, esta congregação, é a minha, é a sua Jerusalém. E como está a sua Jerusalém nesta noite? Está com os muros? Aleluia! Está fazendo a proteção? Ou você está vulnerável ao ataque inimigo? Fala, Deus! Serve de segurança. Você colocaria a cabeça no travesseiro para dormir em paz, sabendo que a sua casa não tem segurança nenhuma? Meu Deus! Jamais faríamos isso. Daríamos um jeito de colocar um móvel atrás da porta. Alguma coisa a gente faria para tentar ter um pouco mais de segurança, para colocar a cabeça no travesseiro para dormir. Assim tem que ser a nossa vida espiritual. Se nós nos preocupamos com a nossa segurança física,
Devemos nos preocupar também com a nossa segurança espiritual. Hoje há pessoas que estão vivendo a vida de cristão de qualquer maneira. Por quê? Porque acha que não está correndo perigo. Acha que porque não está vendo nada acontecer, não tem sensibilidade espiritual para ver o perigo, acha que está tudo bem e anda sem viver uma vida de oração e vive sem ler a palavra e vive sem buscar ao Senhor. Como estão os muros da sua Jerusalém nessa noite? Proteção, segurança. Como você pode ficar em paz se os muros da sua Jerusalém não estiverem tudo? Muro simboliza limite. Sem muros, alguém entra e sai a hora que quer. Como que está a sua vida? Sua vida precisa ter muros. Sua vida precisa impor limites às pessoas. Será que na sua vida entra e sai pessoa a hora que quer? Quem é que você só entra quem você permite? Só pode entrar para dentro da sua cidade de Jerusalém, somente pode entrar na sua vida espiritual aquilo que você deixa entrar. Como estão os muros? Com muros derrubados, não há possibilidade de impor limites. A porta, a simbologia da porta. Porta simboliza o quê? Simboliza acesso, passagem. Se nós construirmos um muro e não colocarmos uma porta para ter acesso, para ter passagem, vai ficar isolado. A cidade vai ficar isolada do mundo, o interior fica isolado do mundo exterior. A porta nos lembra Cristo. Ele é a porta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. E quando nós meditamos sobre muro, meditamos sobre proteção, segurança, limites, mas a necessidade de ter porta também. Será que você construiu o seu muro a ponto de ficar isolado no seu mundinho? Será que você construiu, será que eu construí o meu muro a ponto de não me preocupar mais com o meu irmão e com a minha irmã, porque o meu muro não tem porta? Eu não sou acessível. E nós, como cristãos, nós devemos ser acessíveis. Nós precisamos estar prontos para dar a mão ao próximo. Nós precisamos estar prontos a socorrer. Será que na minha cidade de Jerusalém, nessa noite, tem muro? Tem porta? E a porta é uma simbologia tão linda que você fecha para algumas situações e você abre para outras situações. Será que a sua porta vive assim, aberta? Tem muro, mas a porta entra quem quer também? Como está a sua porta? Diz a palavra do Senhor. Eu não vou ler os versículos porque senão vai tomar muito tempo, mas é tudo baseado no capítulo 3, depois você lê na sua casa. Diz a palavra do Senhor que eles começam a edificar os muros e as portas. E a questão da porta, eles fazem 3 coisas muito interessantes em relação à porta. Eles emadeiraram, eles colocaram fechaduras e eles colocaram ferrolhos. Entenda, emadeiraram. Eu imagino, essa aqui é uma porta de vidro, mas uma porta de madeira coloca-se os batentes. Eu não sei se é assim que vocês chamam aqui. Lá na minha terra a gente chama de batente, né? Os batentes, coloca as madeiras, eles emadeiram, né? Toda uma estrutura. Isso fala de processo, isso fala de detalhe,
Isso fala de cuidado. Não adianta eu pegar a porta. Os irmãos são construtores, tem irmãos construtores aqui, os irmãos sabem. Não adianta colocar só a porta encostada. A porta tem que ter as suas dobradiças, ela tem que mover-se. Ela não é algo estático, ela não é algo parado, ela move-se. E como está a sua vida? Será que a sua vida está parada? Será que a sua vida não tem movimento de Deus? Será que a minha vida, como está a minha vida espiritual nessa noite? Uma porta que não abre e não fecha, ela não tem utilidade nenhuma. Vamos edificar os nossos muros nesta noite. Vamos edificar as nossas portas nesta noite. Eles colocaram fechaduras. Por que fechadura? Para trancar, para dar segurança. E só entra quem tem a chave. A vida espiritual é assim. Você só tem acesso a Deus. Você só tem acesso ao Pai através da porta que é Jesus. E a chave é a palavra de Deus. Só você vai ter acesso se você usar a chave nessa noite. Fechadura. Fechaduras, ferrolhos. Os ferrolhos são aquelas trancas, né? Os cadeados, as trancas, aquelas coisas para usar no muro, para usar na porta dos portões, para fortalecer a fechadura. Não é simplesmente só passar a chave, tem que fortalecer. Como está a sua vida, a minha vida espiritual nessa noite? Será que eu estou me fortalecendo? Será que eu tenho ferrolhos para proteger a minha cidade? Agora, entendendo a simbologia do muro, para que serve o muro na nossa vida espiritual e para que serve a porta na nossa vida espiritual, porque na vida física nós sabemos muito bem para que serve um muro e uma porta, mas nós estamos aqui falando sobre a nossa vida espiritual. Esses sacerdotes, esses construtores, edificadores, eles tiveram algumas atitudes muito importantes. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Eles levantaram-se. No versículo 1 do capítulo 3 você vai ler. E levantou-se. A primeira coisa para ter-se muros e portas espirituais que protejam, que dê segurança, que ponham limites, que dê acesso e passagem para aquilo que necessita entrar e sair, é necessário primeiramente levantar-se. Por quê? Porque se eu não me levanto e faço alguma coisa pela minha cidade de Jerusalém, que é a minha vida espiritual, nada vai acontecer. Levantar-se significa tomar atitude. Eu preciso tomar atitude para edificar a minha vida. E é necessário que nessa noite nós venhamos abrir os nossos corações a Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me levanto, ó Pai. Eu me levanto, ainda que a minha família, a minha casa não sirva ao Senhor. Está difícil, Pai. Os meus filhos não servem ao Senhor, mas eu me levanto nesta noite. Eu quero edificar os muros e as portas da minha cidade. A segunda atitude que eles tiveram, eles edificaram. Edificar é construir. Ou seja, o oposto de destruir. Quantas pessoas se levantam sim? Levantam-se, mas não para edificar. Levantam-se para destruir, para derrubar. Que não haja em mim e em você esse sentimento maligno de querer destruir aquilo que Deus quer construir, de derrubar aquilo que Deus quer que seja edificado. A terceira atitude que eles tiveram foi: eles consagraram as portas, eles consagraram os muros. E o que isso significa? Consagrar significa santificar, dedicar exclusivamente
somente a Deus. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que às vezes até a gente se levanta e vem para um culto maravilhoso como esse. A gente até tem no nosso coração o desejo de edificar, de construir, de ajudar. A gente tem até algo bom em nosso coração, um sentimento de Deus em relação à obra do Senhor. Mas no fundo, a gente também tem um pouquinho de competitividade. A gente quer ser melhor um pouquinho do que a outra irmã. Uma regente compete com a outra. O pregador compete com o outro. Um obreiro arruma problema com o outro. O que isso significa? Não estão verdadeiramente consagrando os muros e as portas a Deus. Porque consagrar significa dedicar exclusivamente a Deus. E a gente está achando que a gente é dono da obra. A gente está achando que a gente é dono do microfone. A gente está achando que a gente é dono dos bancos. A gente está achando que a gente é dono dos instrumentos musicais. E o Senhor está falando nessa noite assim para mim e para você. Eu sou dono da minha obra. E eu faço como quero, quando quero e através de quem quero. Aleluia. Que haja no meu coração e no seu coração nessa noite o desejo de consagrar as portas, de consagrar os muros a Deus. Aleluia. Dedicar exclusivamente a Deus. Este culto não é meu, este culto não é teu, este culto não é do filho de oração, este culto é para Ele. Algo muito interessante que nós vamos ver nesse capítulo. Você vai lendo, vai aparecer várias vezes no capítulo. Fulano edificou a porta tal, e ao seu lado Cicrano edificou a porta tal. Gente, igreja, e ao seu lado. E ao seu lado, isso é tremendo. Eu estou aqui edificando daqui até aqui. Sou responsável por este muro, sou responsável por esta porta. Mas ao meu lado existe uma mulher de Deus, existe um servo do Senhor, existe uma criança de Deus, existe um jovem de Deus que está edificando daqui até ali. Ele é responsável por aquele pedaço do muro e por aquela porta. O que isso nos ensina? Você tem o teu lugar na obra de Deus. Você é responsável por aquilo que o Senhor te confiou. Edifique, construa aquilo que Deus te mandou fazer. Porque aquilo que é para você fazer, outro não vai fazer. Ele vai fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E às vezes a gente começa a querer se esquivar. Não podemos, que nós possamos entender que a obra de Deus é feita assim, um do lado do outro. Você é importante, você é importante, você é importante para Deus. Nos ensina também que nós devemos ter um bom relacionamento com quem está ao nosso lado. Você já viu assim, situações em que pessoas que não podem ficar junto? Tem gente que não consegue ficar junto no mesmo grupo. Tem gente que não consegue sentar um do lado da cadeira do outro. Que esse espírito de divisão, espírito de contenda, venha cair por terra nessa noite. Porque a palavra do Senhor está nos ensinando que é ao seu lado, é um do lado do outro. Vamos unir as nossas forças, vamos unir as nossas mãos, vamos seguir em frente, vivendo a palavra de Deus em oração, e vamos edificar nesta obra do Senhor. No versículo 5, parte B, diz assim: porém, os seus nobres não submeteram a ao serviço de seu Senhor. O que isso significa? Existia ali um grupo de pessoas que eles eram os nobres. E a cerviz é essa parte aqui do nosso pescoço, a coluna cervical. E para que a coluna cervical serve? Para você abaixar a cabeça, levantar a cabeça, dar mobilidade.
E quando a palavra de Deus diz assim que os nobres não baixaram a serviço para o serviço do seu Senhor, significa que eles não se submeteram, significa que eles foram orgulhosos. A serviço serve para você fazer assim, ó. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Será que nós estamos inclinando a nossa serviço, abaixando a nossa cabeça para o Senhor nesta obra? Aleluia! Glória a Deus. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu faço. Sim, Senhor. Aleluia. Mas existe uma classe de pessoas que eu espero que não tenha aqui nesse lugar. Mas se tiver, vai sair convertido em nome de Jesus. Aleluia. São as pessoas nobres. Aquelas que não inclinam a cabeça para o seu Senhor. Aquelas que não baixam a sua serviço. Deus manda e ela faz que não deu ouvido. Ela faz que não é com ela. Ele faz que não é com ele. Mas é contigo sim essa noite. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eles fortificaram. Eles fortificaram as portas. O que significa fortificar? Tornar forte, tornar firme, consistente, estruturado. Como está o seu muro? Está quase caindo? Tem muro, mas está balançando para lá e para cá? Torne o seu muro forte, firme, consistente, estruturado. E como isso, irmã Silvia? É que quando eu estou bem, eu vou para a igreja. E quando eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Quando vem a luta, eu não quero mais servir ao Senhor, porque parece que agora só tem problema. Não permita que o seu muro seja fraco. Não permita que não tenha estrutura. Se estruture nessa noite na presença de Deus. Versículo 12 diz assim, que foi o versículo que eu li no início. Salum, esse homem, ele edificou a parte do muro que cabia a ele. Porém, ele não foi sozinho. Ele e as suas filhas edificaram. E isso eu achei lindo. Sabe por quê? Porque talvez você esteja pensando assim: não, nessa obra só tem lugar para homens. Não, nessa obra só tem lugar para pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, músicos e porteiros. Não, eu não tenho lugar nessa obra. O Senhor está falando para ti, mulher, nesta noite, que você é uma edificadora de muros. Que existe sim lugar para você nessa obra. Ele te chamou para estar ao lado do seu esposo nessa grande obra. Ele te chamou para estar desempenhando aí no seu pequeno rebanho. Trabalhe para Jesus. Filhas, há lugar para você na obra de Deus. Versículo 20, um exemplo muito lindo de um outro homem que reparou a porção que lhe cabia. E foi assim, ó, 20, depois dele reparou com grande ardor Baruque, ele reparou o pedaço que lhe cabia. Mas interessante que a palavra de Deus vai dizer que ele fez isso com ardor. E ardor significa fervor. E ardor significa força de vontade. Significa ânimo. Não seja um edificador desanimado nessa noite. Se você está desanimado, o Senhor vai te dar uma injeção de ânimo do céu. Você vai receber o remédio do céu nesta noite para sair daqui animado a edificar e construir. O versículo 28 diz assim: desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Cada um de fronte ou de frente à sua casa. Sabe o que acontece? Está acontecendo muito hoje, nos nossos dias. As pessoas só se preocupam em edificar dentro da igreja. Dentro da igreja eu tenho uma vida edificada. Eu edifico os muros do círculo de oração. Eu edifico os muros do grupo de jovens. Eu edifico o muro na escola bíblica dominical. Mas a minha casa está sem muros. A minha casa
chamou. O Senhor te chamou. Então deixa Deus te usar, edificador, edificadora de muros. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Nós vamos estar orando. Peço que a igreja fique de pé para orarmos. Se você deseja ser um edificador e uma edificadora animada, se você deseja levantar os seus muros, fortalecer os seus muros, tem toda a liberdade de vir até a frente para receber a oração. Se não, põe a mão no seu coração e recebe a oração aí do teu lugar mesmo. Se existe alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, tem agora a oportunidade de aceitar e levantar os muros da sua casa espiritual nesta noite. Passe pela essa porta, porque Jesus é acessível e Ele está aqui de braços abertos para te receber. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estar aqui na tua casa. Nós te louvamos e agradecemos porque tu és um Deus tão compassivo e misericordioso, e tu nos trouxeste aqui nessa noite para falar conosco na sua palavra, Pai. Tu queres o nosso bem, e hoje nós estamos aqui, queremos edificar os muros da nossa vida espiritual, queremos edificar as portas espirituais da nossa vida. Pedimos que o Senhor venha, Pai, nos dar graça, como tu deste graça a Neemias, Pai, para edificar, para que não sejamos edificadores segundo o teu bom e perfeito coração. Assim, Senhor, nós te pedimos, Pai, te agradecemos, oramos pela tua igreja, oro pelo teu servo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida dele, dá graça, fortalece, Senhor, dá vigor, dá ânimo, abençoa a tua noiva nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.